Então, eu vou trazer a vocês um pouco de como foi o meu processo de enxergar essa linha do tempo maior do que aqui vivi em matéria. Para que com isso vocês percebam e reflitam a grandiosidade da criação de Deus como fonte de tudo que existe e das oportunidades que temos para fazer com que a experiência seja a mais plena possível. A minha reflexão vai ser em cima do ponto trazido sobre a ilusão, sobre o que se chamou de Maya e sobre a materialidade do mundo, que é vista como a realidade. Talvez algum não faça sentido, mas o processo de reflexão é válido mesmo assim, porque ele acontece em diversas camadas. E pode ser que a camada física não esteja compreendendo, mas outras camadas estão. Dentro dessa linha do tempo, para facilitar o entendimento cronológico das situações, vou colocar o ponto que acredito ser importante, que alguns já conhecem, que antes de o grupo consciencial que pertenço iniciar as experiências encarnadas a partir de um corpo físico aqui deste planeta, este grupo consciencial estava em matéria trabalhando para a construção deste corpo, que foi possível depois encarnar, como se diz, trazer a consciência para uma experiência material mais densa. Dentro deste processo, nesse tempo, a relação entre o que era ilusão, Maya ou realidade não existia. Porque o direcionamento do corpo desenvolvido, ele seguia regras estruturais que não permitiam essa flexibilização do pensamento. Então, há muito, muito tempo atrás, ainda sem estar nesse corpo, o processo de desenvolvimento era para saber o quão obediente o ser ele conseguiria ser. Então, por um período, tudo foi feito respeitando missões e estruturas rígidas
que não podiam, ou pelo menos esses seres, eles não tinham como sair da realidade em que era imposta a vida material, a vida mais densa possível. Estou dizendo do grupo consciencial que eu pertenço. Quando o corpo material deste planeta possível para conseguir experiências com essas consciências, quando se já estava todo formatado, já existiam processos conscienciais sendo inseridas em experiências materiais aqui neste planeta. Algo aconteceu dentro deste corpo anterior ainda racional, de estruturas rígidas. Com o convívio com este ser que aqui estava recém-criado, mas digo que recém-criado, isso levou muitos anos. Muitos ciclos aqui deste planeta. Este ser foi criado para que existisse um aperfeiçoamento deste lado emocional. A possibilidade de olhar para si mesmo e poder indagar se aquilo que ele estava ali vivendo, se aquela existência que estava sendo exercitada por aquela materialidade, se aquilo existia algum sentido. Isso inicialmente não foi planejado pelos grupos que desenvolveram este corpo. Essa capacidade de questionar não foi planejada? Sim, porque não existia isso dentro da estrutura daqueles que criaram. Porque se eles não tinham capacidade de questionar, como que eles iam criar alguém que tivesse se eles não tinham? Como é que eles iam fazer? Mas então foi, digamos, um acidente, assim, um acaso? Que... Nada é um acaso, nada é um acidente. Mas como que surgiu então essa diferença? Hoje acredita-se, hoje quando eu digo, é um processo que está além do tempo, mas está dentro do conjunto de aprendizados que níveis que estão fora do tempo e do espaço consideram como agregadores de experiências para ter ali condições de saber o que é, o que não é, o que pode ser. Como se fosse, de alguma forma, uma interferência de outras consciências que não estavam sendo visíveis naquele momento pelas consciências que estavam diretamente fazendo essas modificações? Sim, porque aquilo que é criado, esse ser humano criado, ele já é a partir de um processo que envolve ilusão, maia e materialidade. Então, a partir do momento que se acredita que está se criando e que se tem o domínio de tudo que se cria, já é uma ilusão, mas isso não é visto em seres racionais, mas eles acreditam nisso. Então, esse processo, ele foi criado, então, a partir desse ponto em que seria uma raça para se experienciar neste planeta. E nessa condição, onde seriam como se fosse esses seres também racionais. Mas não foi o que aconteceu. Porque existe algo além do que todos os seres que estão neste universo conseguem compreender. Ainda estão em busca de compreender.
Isso que você está falando, acho que o Jean Val fala de que essa mudança teria sido pelo nome que ele dá, lógico, né? Uma consciência que ele chama de Pandora, que teria feito essa... Tem alguma coisa a ver com o que você está falando? Eu estou aplicando em cima do padrão consciencial que faço parte. Uhum. Não tentem criar nomes agora para explicar, porque precisaria ter outras explicações. Estou trazendo apenas o conceito e a reflexão de que antes existiam raças que fizeram esses seres que estão aqui em experienciação hoje no planeta, e que esses seres eram racionais, foram criados para determinadas funções, para determinadas missões. E uma das missões era criar esse ser aqui para que experienciasse, consciências experienciassem esse planeta. Entende esse ponto? Sim. Então, quando se criou, então, essa humanidade que se vê hoje, esse ser humano que se vê hoje, que é a experiência material, isso não é o ser que realmente todos são. Sim. Isso foi um choque, porque, primeiro, esses seres começaram a ver a própria, vamos colocar como comunidade que criou esses seres, começaram a ver como deuses. E isso é um processo que não era racional. Isso era um processo que era emocional. Sim. Esse apego, como se fosse um pai e uma mãe, esse criou um relacionamento com quem estava envolvido. Então, vou dizer do meu grupo consciencial e do que estava acontecendo com a consciência do grupo que eu pertenço. Foi-se, então, criada uma conexão. Foi criada uma forma de aproximação desse adensamento, desse sentimento, que fez com que muitas coisas mudassem no processo da racionalidade. Esse processo da racionalidade, ele já estava sendo proposto em algumas outras áreas deste universo, como sendo assim, porque preciso então seguir isso que está sendo imposto. Eu não quero mais seguir isso. Não vou colocar nomes do que era isso, mas isso acabou sendo uma rebelião. Isso por causa desse mesmo movimento que estava acontecendo. E se expandia isso durante vários grupos conscienciais. E mesmo sem ainda terem adicionado a emoção, então, ainda na base da racionalidade, já tiveram esses questionamentos. Então, depende do ponto de vista e de como você olha isso. Se você for olhar para quem estava vivendo, não tem como se identificar a emoção se não conhece a emoção. Então, se perguntar para quem é racional e falar o que é emoção sem ter conhecido, não vai conseguir te dizer o que é, vai dizer provavelmente que não, que é racional. Então, depende do ponto de vista disso. Mas vocês precisam entender sobre esse processo histórico dentro de uma linha cronológica para entender o que vocês precisam fazer hoje. Então, dentro desse momento, o que aconteceu dentro da minha estrutura, então, consciencial? Aconteceu que houveram vários cataclismos no planeta. E sabíamos que isso iria acontecer, já foi contada essa história. E tudo que foi feito para que protegesse, pois a relação naquele momento era vista como de pai e mãe, a relação de chamar de deuses era uma relação emocional deste ponto.
Então, de Até ser hoje, né, a gente filhos, chama de Mãe Maria, Pai, é sim, Deus, é Pai. sim. Mas entenda que existiam muitos e muitos e Sim. muitos. Então, o que aconteceu foi que no meu processo dentro do grupo consciencial em que estou, em que sou, existiu então a condição de que este ser em outro corpo ainda não quis mais viver naquela condição e decidiu então acabar com a vida e acabou com a vida, tirou a própria vida aqui dentro do planeta. Aqui, como existiam essa conexão emocional muito forte entre essa relação próxima, o corpo espiritual, que era para ser puxado novamente para o local de onde veio, por causa desta relação muito próxima com os seres que já estavam encarnando aqui e por várias outras condições, não vou explicar isso, estou atento apenas aqui à minha história da estrutura consciencial que pertenço. Então, fez com que a minha estrutura consciencial se direcionasse para cá, para começar a experienciar aqui. Dentro desse processo experiencial, várias consciências que estavam atuando dentro do plano astral para que as coisas acontecessem, começaram alguns a entender que era uma oportunidade de ter um domínio sobre a situação. E esse domínio pela situação, então, foi imposta e foram tentativas de fazer como que poderia, então, criar uma situação onde aquela regra anterior de controle da criação, onde tudo que era criado existia um porquê e era limitado a atuação dentro desse porquê. Esses seres, eles foram então pensando em como aprisionar, vamos começar a chamar assim, essas consciências dentro de uma estrutura que fizesse com que, mesmo elas tendo a condição de indagar muito mais fácil a condição que elas tinham imaterial, na matéria, em materialidade, eles ainda tivessem controle disso. De usar a própria indagação para aprender, né? Porque, na verdade, a gente fica preso nas indagações agora. Sim. Então, foi-se criado, então, e inicia esse processo de fractalização de personalidades dentro da estrutura consciencial a qual pertenço, daqui de fazer com que experiências fossem, então, trabalhadas para fazer com que as pessoas, elas fossem melhor em que sentido? E que a gente acreditava, e agora eu posso dizer como a gente, pois eu tenho essa linha do tempo, foi apresentada toda para mim. Então posso dizer que a gente imaginava que um ser, então, ele seria mais completo, porque além de ter o processo racional, de ter a condição de cumprir uma ordem, de poder fazer, de poder exercitar a racionalidade dentro de processos de criação, de gestão, de uma série de habilidades dentro das funções para uma civilização existir, acreditávamos então que esse processo emocional era capaz então de fazer com que a experiência fosse muito mais rica. Por quê? Porque dentro dos níveis, dentro dessa estrutura consciencial, isso também se propagou, então. Isso se propagou causando processos de despertar, vamos considerar também essa palavra para deixar mais próximo da realidade de vocês de hoje. Então é como se todo mundo falasse assim, temos uma nova possibilidade de trabalhar a experiência. Então foi feito, então, processos de experiência de personalidades que são uma parte dentro deste fractal,
que faz com que escolha dentro de um período de tempo o que ali pode ser inserido de experiência para que se aproveite ou para que se direcione melhor a condição daquilo que estava sendo criado. Sim. Mas logo no começo as coisas começaram a sair do controle. Porque esses seres, eles começaram então a atuar no processo em que o aproveitamento de que toda a consciência que aquele fractal tinha, para ele poder se transformar em uma personalidade e se encaixar essa personalidade dentro da realidade possível da mente desse ser humano que estava ali ainda, vamos considerar como uma criança ainda em desenvolvimento, ela precisava ser, vamos utilizar uma palavra que ela precisava ser, tomar certo cuidado com o que fosse colocar dentro dessa personalidade, porque primeiro que para se criar esse processo de personalidade, para habitar um corpo, e esse corpo ter a forma física, mas antes ele precisa ter a forma também astral, a forma etérica desse corpo material. Então, era preciso tomar cuidado, porque muitos, e que no começo se tentava inserir novas consciências, e ainda em processo de entendimento de como isso poderia ser feito, nasciam com muitas deformações. Sim. Porque era um processo complexo de como fazer que isso desse certo. Então se chegou a um processo onde a personalidade se fractalizava, era como se houvesse uma fractalização novamente, que até então não se acreditava que era possível mais um adensamento dentro daquela mesma etapa de fractalização. Então esse processo de fractalização deste fractal de alma em personalidade fez com que criasse uma situação de silêncio do que era o ser, da onde ele veio. E isso que hoje se chama do esquecimento. E esse processo do esquecimento, ele foi aprofundado. Ele não era assim, dessa forma. Ele apenas, você tinha a consciência do que você estava ali fazendo nas primeiras formas de experiência, mas você não conseguia entender. É a mesma coisa que perguntar o que é Deus ou o que é o infinito. Você sabe que existe o infinito, mas não consegue explicar o que é o infinito, como que isso se dá dentro da fisicalidade que você compreende. Então, foram processos, então, de domínio, e aí podemos dizer que o que vocês falaram aqui, muitos, sobre o sistema. Então foi se modelando um sistema, e esse sistema foi se modelando em diversas camadas, não só camadas físicas na materialidade, mas camadas também no plano astral, camadas, o que se pode chamar de várias dimensões. Dentro desse processo, precisamos considerar que existe um universo, e dentro desse universo existem etapas também. Essas etapas, essas densidades, cada agrupamento de densidade, a gente tem seres que estão transitando dentro desta densidade, e nós temos que são consciência, e nós temos também o agrupamento de consciência dentro daquela densidade específica. Então, quando você for aplicar isso, por exemplo, à realidade do conceito de registros akáshicos, que já é antigo isso, desde as primeiras religiões isso já se sabia. E esse processo de registros akáshicos é como se fosse esse agrupamento consciencial dentro de uma densidade. E dentro desse agrupamento consciencial existem, então, várias camadas também dessas informações. Essas informações, elas são atemporais. Elas não pertencem à camada de estrutura, de organização do universo, onde existe o tempo que existe nessa densidade. Então, esse processo de fazer com que seres conscientes começassem a alterar essas camadas de informação, esses campos akáshicos,
a gente não consegue ainda compreender como que se dá e até onde que vai esse processo de se, vamos colocar, olhando pelo lado do sistema, como uma manipulação. Uhum. Essa manipulação, então, ela criou algumas leis durante os tempos. E durante os tempos que foram se passando, esse sistema ele foi se formando, fazendo com que, como que podemos então fazer com que uma consciência ela não descubra aquilo que ela é, que ela não precise entender o que é o infinito. Ela somente precisa saber o que é o infinito, porque alguma vez alguém perguntou o que é o infinito. E aí, a resposta que foi dada foi junto com uma série de agrupamentos dentro desse campo akáshico para fortalecer que ele não faça mais essa pergunta. Então, por exemplo, esse palavra infinito, quando se diz ou pergunta o que é o infinito e quando se começa a pensar sobre o que é esse infinito, a primeira coisa que o campo akáshico faz é trazer conexões de sou muito pequeno perto do todo. Se sou muito pequeno perto do todo, então não sou nada. Se eu não sou nada, então o que sou? Então eu tenho medo dessa pergunta. Então isso faz com que o medo seja a ferramenta principal de fazer com que as pessoas não perguntem. As pessoas não perguntem. Então todo esse ganho que essa humanidade poderia ter, que é o desenvolvimento do lado emocional, para fazer com que esse lado emocional trabalhe junto com esse lado racional, e isso possa se expandir para todas as realidades, não foi criado então uma capa de proteção para que essa realidade se fixe aqui. Só que esse processo, ele foi, imagine como uma fofoca, como se diz também, de fazer com que todo mundo visse que existia uma possibilidade, então, disso ser um poder. E aí o que aconteceu foi então que várias delegações de vários tipos de lugares diferentes dentro deste universo começou então a querer trazer consciências para cá para poder experimentar essa condição. Na ilusão, inicialmente, de fazer com que essa experiência ficasse ali como se fosse um trampolim para poder ser uma criação mais grandiosa dentro das possibilidades dos outros níveis de densidade e de outros agrupamentos conscienciais que atuam em todos os níveis que eles atuam. Porque também podemos considerar que aqui, um ser que ele não sabe que ele atua em vários níveis conscienciais, não faz com que ele não esteja atuando em outros níveis conscienciais. Ele continua atuando, ele apenas está desconectado disso. Então, o que foi feito? Foi feito que, quando percebeu, então, que vários seres, várias delegações, vamos usar esse nome, várias outras raças, vários outros seres, agrupamentos conscienciais começaram a vir, o que foi então que esse sistema que já estava se estruturando pensou, vou perder o controle? Isso já tinha acontecido dentro daquela outra revolução. E aí, para não perder o controle, o que eles fizeram? Criaram uma forma de que quando entrasse aqui uma consciência, ele perdesse a conexão com sua fonte consciencial, na sua estrutura consciencial. Então, foram criadas diversas armadilhas para fazer com que esse processo acontecesse de desconexão. Esse processo de desconexão, ele não é possível na realidade, ele é apenas uma ilusão. E quando eu digo realidade, não é na materialidade, é na constituição do ser consciencial. Então, esse processo, ele foi uma ilusão. Aqui foi tratado isso, e ainda será tratado mais para frente, como sendo esse processo de liberação desse cristal. Esse processo é uma forma de materializar essa conexão, esse contrato que foi criado dentro desse ancoramento
daqui, da experiência nesse planeta, dentro desses reinos, entende? Então, quando muitos seres começaram a vir, eles arrumaram, então, uma forma de fazer com que esses seres, eles caíssem num esquecimento mais profundo. Porque aí desconectaram, então, eles dentro da estrutura consciencial. E aqui, todos que estão aqui conversando nessa reunião, então, fazem parte desse processo, que foram desconectados dessa parte consciencial. Todos da reunião ou todos do planeta? Daqui, desta reunião. E o resto? E vamos começar por poucos, porque precisamos entender primeiro como funciona os processos. Imagina que tudo, não existe uma só condição, uma só regra. É a mesma coisa que se eu disser para você, vamos ali no oceano, e dentro desse oceano, vamos aprisionar todos os organismos que se alimentam das algas, do tipo amebas, não sei o nome. Como fazer isso? Existe um mundo, um universo dentro do oceano. Sempre escapa alguma coisa, né? Então, o máximo que você vai ver é dentro do recorte que você está fazendo daquele universo é que você vai poder responder. Então, é muito complexo esse processo. Então, dentro daquilo que estou aqui trazendo do meu grupo consciencial, que todos aqui passaram por esse mesmo processo. Não que somos do mesmo grupo consciencial diretamente nas camadas mais próximas, mas passaram por esse mesmo processo. Então foi se adensando então esse processo de esquecimento a partir do momento que se ia novamente experienciar uma personalidade. Porque daí o que aconteceu? Dentro do processo do fractal, então começou-se a ter uma desconexão do processo consciencial de quem ele era. Então, quando se ia criar então um processo da personalidade desse fractal de alma, o que acontecia? Imagina antes que toda a conexão existia. Antes a esse processo de experienciar aqui no planeta, era uma condição determinada, muito específica de existir. Compreende isso? Como já disse? Então, imagina que agora... A pessoa existia para algo, tinha algo. uma função, como uma célula que existe para fazer tal coisa. Imagina que quando os grupos conscienciais descobriram isso da emoção e de poder ampliar esse processo de como experienciar a materialidade nesse universo, então eles viram como uma oportunidade incrível de ampliar isso de uma forma muito exponencial. Então, quando ele se tira da parte do fractal de alma ou de alguns da alma, a conexão com o restante do grupo consciencial dele, o que faz? A alma e o fractal de alma, ela não carrega uma quantidade suficiente de experiências dentro dessas densidades que são menores, que são mais amplas, que têm um acesso a um registro acástico, vamos usar assim esse nome para facilitar, que permitia ter um direcionamento melhor do que poderia ser feito. Então, aconteceu que a cada fractalização dessas personalidades que aconteciam, ao invés de melhorar a situação, ia piorando a situação do fractal de alma e alguns também da alma, porque dependia de onde que tinha acontecido essa desconexão com o grupo consciencial. E aí foi também alastrando até para nível de eu sou? Ou esses níveis que a gente vê já desequilibrados é porque já estavam antes desse processo, seguindo essa cronologia? O desequilibrado também é um processo que depende do ponto de vista. Sim. Porque para eles tudo estava perfeito. Então, não temos, e a gente olhar para o lado do nosso ponto de vista, de sermos seres que participamos de uma linha do tempo consciencial aqui, de experiência aqui nesse planeta, e olhar para eles e dizer que eles estavam errados, isso também causa um desequilíbrio. Então não podemos fazer essa análise, temos que fazer o quê? Qual que é o próximo passo que eu posso dar em direção àquilo que eu preciso fazer, que é onde eu vou chegar. Então,
Foi-se criado, então, dentro do sistema, mais formas de aprisionar, mais formas de fazer com que a experiência ela fosse limitada àquilo que eles estavam querendo, a ficar fixa aqui neste planeta, entende? Então, com isso foi criado várias outras dependências, vamos considerar assim, como se fosse hoje existem as dependências de drogas, que fazem com que a pessoa saia de uma realidade e entre numa outra. E essa dependência com droga, a pessoa acredita que está fazendo o certo, mas acredita que aquilo é realidade, acredita que aquilo é uma cura, quanto na verdade está aprofundando a ilusão de acordo com uma realidade que está sendo imposta para ela, e não a realidade em si mesmo. Então, foi feito então um mecanismo cada vez maiores, e esses mecanismos eles tiveram que ser dos mais variados possíveis, porque como grupos diferentes começaram a experienciar aqui, grupos conscienciais diferentes, de locais diferentes, cada um tinha dentro do seu grupo consciencial já algumas informações que já não valiam, por exemplo, para o grupo que já estava, então foram precisos vários artifícios para fazer com que essas histórias que eram contadas conseguissem aprisionar essas consciências e cada vez torná-las cada vez mais desconectadas de sua rede consciencial. Se você for considerar hoje aqui no planeta, existem consciências, personalidades que são aqui viventes aqui na materialidade, que ela não consegue se conectar ao fractal de alma dela. Então, ela está tão desconectada, está tão vivendo aqui a vida material e real, está vivendo realmente em uma ilusão, né? Que ela não consegue acessar nem o nível consciencial dela, ela não consegue visualizar o outro, ela só visualiza ela mesma. Então, esse processo, ele se deu por muitas gerações, e isso se dá até hoje. Então, qual é o ponto em que o meu grupo consciencial ele fez com que existisse uma compreensão dentro desse sistema? Então, foi feito um processo de estudo para que se entendesse quais eram as formas de poder sair desse processo de sistema. E primeiro precisou se entender quais eram as formas que esse sistema ele atua. Resolver todas as formas de prender, para ver o que podia fazer para não prender. Sim, porque somente quando era-se preso à situação é que se entendia que aquilo era uma prisão. Sim, como que funcionava. Porque se antes de fora pudéssemos ver o que era, não enxergaríamos aquilo como prisão. Sim. Porque lembra que aqui estamos em uma condição onde a materialidade ela tem uma força muito grande dentro do processo consciencial agora. E esse processo consciencial, ele está mudando as formas como os outros níveis estão atuando. Sim. Então, esse processo consciencial, ele está sendo possível trazer, que era o projeto inicial, a partir da visão da experiência, da emoção aqui, pudesse então ter outros saltos conscienciais da consciência grupal, entende? Sim. Então, não sei se estou falando muito rápido, mas eu comentei que esse processo, por mais que fique confuso, ele está sendo digerido por todas as camadas conscienciais de todos que estão ouvindo. Então, dentro desse processo de cada vez aprisionar mais, e essa condição de fazer com que a estrutura consciencial a que eu pertenço fizesse esses processos, e esses processos, para não complicar muito, podemos dizer, para quem puder entender, que esses processos não têm uma linearidade. Sim. Entende? Então, essa linearidade, isso torna mais complexo isso. Esse processo, então, ele foi feito para fazer assim, como podemos sair, mas entenda que a condição que foi criada aqui é uma condição que ela é
agora muito querida por muitos. Sim. Por quê? Porque a situação que tínhamos antes era a situação, isso também responde um pouco algumas indagações aqui, que antes o ser ele era criado designado para uma função. Uhum. Então antes, o que hoje se tem uma sensação de se não ter o livre-arbítrio, é porque primeiro, antes não existia o livre-arbítrio. Uhum. Depois foi dada essa possibilidade. E depois foi acreditada durante muitos e muitos tempos de que não existia livre-arbítrio. Entende isso? Uhum. Então, o ser que ele é racional e mais emocional, ele tem a possibilidade de ele até perceber que quando um pai levanta a mão para um filho, para ele mesmo, ele pode indagar, meu pai está certo em fazer isso? Essa é a melhor forma de fazer isso? Uhum. E quando ele faz isso, ele acaba indo contra todas as condições impostas, como deuses impondo aquilo que é verdade, como um sistema colocando aquilo que é verdade. Como a hierarquia. Como a hierarquia impõe o que é verdade. Então, durante muito tempo, até dentro dessa estrutura consciencial, e muitos dos que estão aqui, para não dizer todos, para não ficarem na dúvida, para não acreditar, ficar a dúvida mesmo. Por isso que durante algum período, aqui foram vistos como o que hoje se chama de comunista. Uhum. Por quê? Porque esse ponto de ir contra essa condição do que estava sendo imposto. Mas uma coisa é se levantar uma bandeira de dizer, olha, algo está errado. Agora, como se construir isso, que também foi dito aqui hoje nas perguntas, também é uma coisa que está sendo construída, isso não existe ainda. E também nas tentativas de questionamento, de construir algo novo, se resvalou também em que quem construía algo novo também queria impor aquilo como a condição mais certa para todo mundo, inclusive para quem pensava diferente. Então, acabava caindo na mesma coisa, de uma certa forma, porque mudava aquilo, mas criava novamente algo imposto para os próximos. Então, isso é uma própria atuação do próprio sistema. Sim. Esse sistema atuando, fazendo com que ajustes possam ser feitos para que mantenha o medo, a culpa e essa sensação de que o ser ele não pode fazer nada. Sim. Entende? Porque esse ser consciencial que está aqui desconectado, quando você diz que ele pode fazer tudo, a primeira coisa que ele quer fazer é ter poder para destruir tudo. Uhum. Principalmente destruir quem tem a opinião contrária dele. Uhum. Ele não vai querer fazer, e pode colocar isso e fazer esse exercício e esse ensaio. Se você der poder para uma pessoa que não é consciente, que não é conectada à sua estrutura consciencial, a primeira coisa que ela vai fazer é querer poder. Ela não vai querer pegar e vai querer mostrar para o outro que ela também pode. Que o outro também tem poder. Sim. Ela vai se aproveitar do... Por isso que existe essa linha de fazer com que o futuro, o que se imagina dentro desse agrupamento que tem de consciências trabalhando por um futuro diferente, que se chama, assim como o Matias coloca, como ontocracia, onde cada ser consciencial, conectado ao seu grupo consciencial, ele não precisa ali dizer que aquilo é errado e ele não pode fazer, não precisa ter ninguém dizendo isso. Ele mesmo vai ter a condição de fazer isso. E quando todos tiverem essa condição, o mundo vai ser melhor. Então, esse processo, isso não quer dizer que não tenha tecnologia, isso não quer dizer que não tenha, que todos têm que voltar a morar na floresta, não estou dizendo isso. Estou dizendo que os processos de escolha, eles serão pautados dentro de um processo de uma condição consciencial. Quando você fala antes que a pessoa, a consciência, ela era racionalizada com uma função específica, que ela não podia sair daquela função, aí existia como você ter agrupamentos homogêneos, digamos assim. Então, todo mundo vai ter a condição X. Agora, quando a gente fala aqui de um processo em que cada um pode encontrar a sua própria perspectiva das coisas, esse processo não vai possibilitar um agrupamento uniforme de ontocracia, por exemplo. Você pode até ter um grupinho que
opte pelo que o Matias diz e faça isso. Mas você sempre vai ter outros grupinhos com outras posições. Porque não vai mais ter como você uniformizar alguém que não diga que ela só pode fazer aquilo. Ela sempre vai ter ideias próprias. Entende? Então, também isso que o Matias já fala, para essa condição, como se fosse o mundo todo ser homogêneo, é muito improvável. A tentativa de fazer com que o mundo todo seja homogêneo é justamente já é uma dominação. A dominação Exato. que se quer. Então, Exato. isso é não tem como coisa. Achar que um dia todo mundo é da mesma forma. Acho que alguém levantou a mão. Diga, Luiz. Posso fazer uma pergunta? Sim. Todo esse processo, ele tem a ver com o que está acontecendo, principalmente em relação a movimentos separatistas, conservadores, como se fosse uma força contra isso? O que acontece é que o processo que é consciencial, e para utilizar uma fonte e que vocês podem consultar e que pelo menos alguém disse, foi visto agora há poucos dias, Liando, Educação Consciencial, foi dito que cada consciência que está aqui encarnada tem pelo menos uma conexão com 20 mil consciências. Ele fez essa conta que no mínimo cada um de nós somos 20 mil. 20 mil consciências. E no mínimo, viu? Porque tem muito mais também que isso. Existe uma outra forma de olhar as conexões, que já é dita que cada pessoa está a poucos pontos de conexão de qualquer pessoa ao redor do mundo. Uhum. Então, só para ilustrar isso, não estou dizendo se isso é real, se isso é verdade ou se isso não é verdade, mas só para ilustrar, que quando um ser, ele começa a trazer para a sua consciência, e essa consciência está conectada com a sua rede consciencial, que é o que todos estão aqui, uhum. e muitos outros já foram também, porque várias redes estão trabalhando nisso. Uma pessoa, vamos considerar então que 20 mil pessoas. Então, se a gente for considerar que cada pessoa, ela consegue ter esse efeito exponencial, que era o que se imaginava, e eu comentei lá no começo, que iria existir um processo exponencial, se realmente se unisse lá no comecinho do projeto, onde pelo menos a rede consciencial que eu faço parte, estava pensando que seria a condição que iria acontecer, de ter um crescimento exponencial de toda a rede consciencial, vai crescer a partir do momento que essa parte da emoção, ela trazer novos olhares da realidade. Então, o que aconteceu? Esse processo desse despertar, vamos chamar assim porque é o termo que está sendo utilizado, ele acaba então fazendo com que ele é um processo sem volta. Por que ele é um processo que não tem mais volta hoje? Porque antes existia o processo de que a forma como foi feito esse bloqueio, ele permitia esse bloqueio porque as consciências tinham dentro dela essa possibilidade de bloqueio. Hoje, os seres que estão despertando, eles estão despertando com uma coisa muito forte, que é o de não existir o domínio dentro daquilo que ele acredita como sendo liberdade, do que ele acredita como sendo uma possibilidade livre de escolher aquilo que quer. Entende isso? Isso é a base daquela rebelião que aconteceu. Isso é a base do processo de despertar. Eu posso experienciar de maneira ampla aquilo que eu quiser. E ninguém tem que me dizer o que é que eu tenho que experienciar. Isso é de uma grandiosidade, de uma potência tão grande, que todos aqueles que querem dominar, que querem colocar ali como regra rígida o viver da pessoa, eles estão desesperados.
E isso a gente vê em condições extremas em todas as leituras de como uma sociedade poderia ser. Então é um momento muito peculiar. Por que ele é um momento que podemos dizer que é único para essa condição? Porque, primeiro, em outros momentos não existia a emoção. Não existia essa condição de que hoje os seres estão dizendo assim, ok, mas se vocês optarem por aqui, eu não estarei mais aqui. Mas eu vou levar essa possibilidade para o universo. E para qualquer universo que a minha estrutura consciencial tiver. Tornando esse processo até um pouco mais complexo e emocionante, aquilo que o mestre Jean-Val diz sobre, e o mestre Lian também é um mestre, para não dizer que não que eu usei a palavra mestre. O mestre é aquele que ensina, aquele que traz a visão do mundo de um jeito que a gente não estava ainda conseguindo enxergar. De que ele traz que essa possibilidade de que talvez tenhamos que criar um novo paraíso, considerando esse processo da Ilha do Paraíso, que o livro de Urantia traz, que é uma visão pleiadiana da cosmologia e da criação do universo. E dos seres com funções, né, os anteriores. E dos seres com funções e defendendo que esses se seres mantenham dessas funções. as restrições das funções. Sim. Então, olha que, veja que interessante isso, né? Então, é um processo que ele é rico em possibilidades, ele fervilha de possibilidades, e ele faz com que aquilo que está posto, ele tenha medo, e aí ele aproveite e absorva todo aquele medo que ele impôs durante séculos e séculos e séculos, em todos as consciências que aqui experienciaram, ou pelo menos chegaram aqui próximo deste planeta, e hoje eles estão sentindo isso como um retorno, sentindo esse medo de perder o controle. Então, quando a gente diz, e aí a gente, posso dizer, como esse agrupamento consciencial aqui, foi me dada essa oportunidade de trazer essa reflexão como uma consciência vivida, e que me emocionei logo no começo, justamente por ter essa oportunidade de falar isso. Quando temos essa oportunidade, nós podemos trazer então para cá, para a materialidade, essa condição, que é uma condição alinhada com várias outras redes que estão também fazendo seus trabalhos, que fazer com que você olhe para dentro. Quantas vezes já dissemos isso? Porque olhando para dentro, a gente pode ver que realmente nós podemos ser, para quem ainda não despertou, e para quem despertou, o que realmente somos. E esse processo, ele faz com que a gente possa olhar o dia a dia da nossa vida dentro da materialidade como uma oportunidade única que nunca mais vai voltar, essa oportunidade única de exercer o potencial total disponível naquele momento para fazer com que qualquer coisa que seja feita com a mão e com a intenção de expor essa potencialidade desse ser naquilo que está sendo feito. Porque se cada um faz isso em todos os momentos que a experiência propicia para poder ali ter uma relação de troca com o ambiente, com os outros, com si mesmo, e expõe esse potencial ao extremo, ao máximo que conseguir, porque esse potencial ele é infinito. E como aqui na materialidade não se entende o que é o infinito, então posso dizer que é extremo. Então é aquilo que você vai além daquilo que você sente que já é o máximo e que você fala, já estou me dando ao máximo para fazer isso que estou fazendo. E esse processo, quando ele é consciente, ele não é submisso. Ele não é submisso ao outro. Ele é simplesmente você fazendo com que a experiência valha cada esforço e cada
força que tem dentro do ser seja exposta e seja materializada no simples processo de regar uma planta, por exemplo. Ou de criar uma coisa mais incrível, ou do processo que você acredita que está criando algo incrível e que você ainda só não está vendo que isso que você está fazendo agora seja o processo de criar algo incrível. E esse processo de criar algo incrível pode ser que ele venha amanhã, pode ser que ele venha daqui 2 dias, pode ser que ele venha daqui 10 anos, isso não importa, porque isso não faz com que o hoje, que é a única coisa que se tem, não seja vivida no extremo do potencial do ser. Porque quando a gente trabalha no extremo do potencial do ser, não estou dizendo para que todo mundo seja sobrecarregado. Não estou dizendo isso. Mas que quando a gente tem presença naquilo que está fazendo, consciência naquilo que está fazendo, estamos fazendo com que aquilo seja incrível. E isso de ser incrível é uma régua, é uma baliza, é uma forma de avaliar interna, que chega um momento em que você nem vai precisar avaliar, porque você sabe que tudo que você está fazendo e está fazendo dentro do máximo que consegue fazer. Quando você pega dentro do processo das leis sistêmicas que valem para tudo dentro deste universo, e você diz que tudo que foi feito da melhor forma possível, ok, isso sempre foi feito. Mas quando você trabalha isso de uma forma consciente mesmo, no presente, e não trazendo isso para o passado, olhando para o passado e respeitando como foi, você tem uma construção do ser que ele é forte, uma construção sólida, que ela faz com que esse ser, ele não balance. E se ele balançar, ele seja igual a um bambu, que ele não vai quebrar. Então, o que vocês precisam refletir dentro dessa história toda completa de uma linha do tempo, desde o momento de antes de ser aqui, ser humano, dessa vivência e até hoje, do que estou dizendo hoje mesmo, da data hoje, dessa linearidade cronológica que a gente está aqui falando para facilitar os entendimentos. Estou dizendo aqui que tudo que está aqui, tudo que está posto, por mais que exista um sistema e que faça com que o medo e a culpa seja a moeda de troca deles, porque essa é a moeda, o dinheiro não é a moeda, os bens não são moeda, o trabalho não é a moeda, ela é o medo e a culpa. Porque o ser que ele tem medo e que tem culpa, ele aceita qualquer coisa. O ser que não tem medo e que não tem culpa, ele vai aceitar aquilo que faz bem para ele. Ele vai aceitar aquilo que ele vai fazer com uma construção de um mundo dele, que é o mundo de todos, melhor. Então, o que precisamos refletir? Precisamos refletir, e isso já foi dito aqui, se as escolhas que estão sendo feitas são sendo feitas por medo, por culpa, ou se elas estão fazendo porque você está querendo expor o melhor de você. Porque perceba que toda vez que a culpa e o medo estão em jogo, a primeira coisa que a consciência faz, ela força você a dar um passo para trás, ou pelo menos a parar e refletir. De falar assim, tem alguma coisa que não estou certo de que isto vai ser bem. Então a consciência, ela faz isso. E aí para e analisa, para saber se isso é medo, se isso é culpa, ou se é a consciência só dizendo, olha, você está indo pelo caminho errado. Porque durante o tempo que essa ferramenta ela foi utilizada como uma forma de retirar o medo e a culpa da consciência, ela fez com que a dúvida virasse medo e virasse culpa. Então você não pode ter dúvida. Você tem que saber o que você faz. A dúvida é justamente necessária porque estamos inseridos em um sistema
que ele é constantemente nocivo. Então, como que a gente não deixa essa nocividade entrar para a nossa vida? Quando formos escolher e aparecer a dúvida, acolha essa dúvida, reflita, respira fundo, fique em silêncio, veja o que o corpo está dizendo, o que a consciência está dizendo. Vai chegar um momento que vocês podem até ouvir a consciência conversando com vocês. Um dia, não agora. Um dia mais para frente, não agora. Principalmente neste momento. Mas neste momento, o silêncio, ele é um amigo fiel. Então faça isso. Entenda que dúvida não é medo e não é culpa. Tenha dúvida, não tem problema. Para, reflita, pegue o tempo que for necessário, mas esteja presente. Esteja presente. E seja realmente aquele que está construindo ali o seu chão, construindo a sua vida. E não espere de ninguém que diga o que tem que ser feito. Porque os outros, eles podem ser a ferramenta de trazer ali, olha, para que a gente possa pegar essa ferramenta e construir, mas a construção é nossa. E a escolha de pegar essa ferramenta ou não, ela tem que ser uma escolha consciente. Se tiver dúvida, tem que parar e pensar. Se identificar que existe medo, entender o que é esse medo, curar esse medo. Que às vezes pode ser alguma personalidade que ainda está presa ainda. Então, essa reflexão toda de trazer toda essa linha, e isso que me emociona, é porque essa grandiosidade dessa oportunidade, ela é tão incrível, e ela impacta tantas consciências. Eu precisava trazer isso aqui para vocês. Entenderem o quão é importante cada segundo da vida que vocês vivem aqui nessa experiência. E temos que ter a responsabilidade com a gente mesmo. E quando eu falo a gente mesmo, é com a gente mesmo. Essa personalidade que está aqui. Porque isso torna esse caminhar cada vez mais grandioso. Jesus, ele trouxe uma lição que ainda não é compreendida, mas que aos poucos está sendo compreendida em pequenos grupos. E o processo histórico era para que ele, estava documentado isso, era para que ele viesse e fosse uma pessoa totalmente diferente do que ele foi. E ele foi uma pessoa encarnada aqui, viva, na materialidade. Ele foi uma pessoa que foi referência, que veio mostrar que o amor, o que é o amor? Esse lado emocional, esse amor, ele é capaz de fazer o caminho de volta à fonte e transformar a fonte. Por isso que ele diz que o caminho é esse, o caminho dele. Porque os outros caminhos são os caminhos da racionalidade. E ele provou que mesmo que todas as escrituras dissessem o como ele seria, ele veio e mostrou que ele pode ser outro e melhor. E que todos que estão aqui podem ser igualzinho a ele ou melhor que ele.
fico agradecido de poder ter trazido essa reflexão. Pronto. Você quer fazer o fechamento? Pode fazer o fechamento. Bom, já deu aqui o nosso horário, pessoal, e vamos fechar. Se alguém surgir alguma pergunta, alguma coisa, quiser anotar para trazer no próximo, alguma reflexão.